3-2 para a Aliança. 3-2 para a Aliança. Aquele primeiro jogo da rodada não foi 0-0. Vou tomar uma água. Obrigado, Ivan. Por favor, Ivan, chama então a provável escalação. Põe açúcar na água. Ivan, então aproveita. Já dá a escalação do São Paulo. Vamos pôr aí na tela para todo mundo a provável escalação do São Paulo com muitos problemas. Olha lá, o Pablo Maia, Young, Arboleda, Luiz Gustavo, Oscar Calleri e Lucas Moura. Então vamos lá. Pablo Maia, Arboleda, Oscar Calleri e Lucas Moura são considerados titulares. Então são 5 jogadores fora, além do Luiz Gustavo, que sempre é um atleta útil. Então esse provável São Paulo aí, vamos lá. Rafael, Cédric Soares, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson, Lucas Ferreira e Matheus Alves, Ferreirinha e André Silva. Na verdade, eu acho que o São Paulo não vai adotar essa escalação, tá? Já é o meu comentário, posso? Claro. Não quero apresentar que o programa não tem essa capacidade, mas eu já vou emendar o meu comentário aqui. Se vocês perceberem as últimas escalações por conta dos desfalques, e são desfalques importantes, o Zubeldia tem escalado o São Paulo de uma maneira mais solta, ofensiva, em casa, quando ele precisa assumir o protagonismo do jogo. Quando o São Paulo joga fora, é sempre uma escalação mais conservadora, sempre se adaptando ao adversário, tá? Então, quando ele joga em casa contra a Aliança, contra o Cruzeiro e contra o Santos... Aprendeu. Você vê? Esses 3 confrontos dentro de casa, ele jogou os 3 confrontos com os ponteiros. O Lucas Ferreira e o Ferreirinha. Quando ele precisou enfrentar o Botafogo fora de casa, e ele também enfrentou fora de casa o Botafogo e o Atlético Mineiro, ele usou um esquema mais conservador. Então, hoje, eu estou imaginando, por favor, produção, novamente o campinho para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Está embaixo. Ah, está embaixo ali. Vamos lá. Eu estou imaginando o São Paulo com Rafael, Ferrarese na direita, Juan, Alan Franco e o Enzo Dias ou Wendel na esquerda, uma segunda linha com Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio e Ferreirinha, Matheus Alves e André Silva. Para mim, essa é a provável escalação do São Paulo. Quando ele utiliza 3 zagueiros, mas na verdade é uma linha de 4 com o Ferrarese atuando como lateral direito e o Cédric um pouquinho mais avançado pela direita. Imagino uma escalação mais conservadora para esse compromisso diante do Libertad, que é a equipe mais chata do grupo. Então, nessa sua escalação, o Lucas Ferreira sai do time. O Lucas Ferreira sai do time. Como ele fez na partida contra o Botafogo. Tá, então aí, vamos repetir essa sua escalação? A gente está rebatendo ali o campinho. Isso, vamos lá. Vamos lá. Rafael, o Ferrarese na direita. Ferrarese na direita. Com Juan Tressoldi, Alan Franco e o Enzo Dias na esquerda. Pode ser o Wendel, mas pode ser o Enzo Dias também. Eles revezam os 2 laterais. Uma segunda linha com 4, começando com o Cédric pela direita, um pouquinho mais avançado. Alisson, Marcos Antônio e Ferreirinha, aberto pela esquerda onde ele joga. Matheus Alves e André Silva. É basicamente a escalação que ele utilizou diante do Botafogo e quase ganhou o jogo. Um 4-4-2, no lado direito dobrando os laterais, vamos dizer. Isso, exatamente. A diferença é que naquela oportunidade ele teve o Arboleda e dessa vez ele não tem, por isso ele é obrigado a usar o Juan. E eu não acho ruim, que nem o Ivan falou, uma escalação mais precavida nesse jogo. Porque eu penso, um empate hoje para o São Paulo é um bom resultado. É um ótimo resultado. Sim. Vai lá, empata, tranquilo, vamos continuar essa distância desses caras e a gente joga 2 jogos no Morumbi. Sim. Então um empate para o São Paulo hoje é que a gente sempre quer que o time ganhe. Sim. Tem que jogar para frente, tem que ganhar. Mas, cara, alguma vez tem que ter inteligência. Tem que pensar, falar, um pontinho aqui tá ótimo, beleza, a gente vai, classifica. Ah, mas daí não vai classificar em primeiro, não vai depender só da gente, vai ficar em... Tudo bem, é Libertadores, meu. E recentemente eu falei aqui, Jameli, não sei se você concorda, tudo começou na partida contra o Aliança no Morumbi. Você sabe por que eu fiz essa correção? Porque tem muita gente agora com a morte do Papa que está falando São Lourenço. Não é São Lourenço, não existe São Lourenço. É São Lourenço. Eu, durante muito tempo, trabalhei com o Roberto Petri, um dos grandes jornalistas. Roberto Petri. Ele só não era maior torcedor do São Lourenço do que o Papa, que morreu anteontem.
Então, assim, ele falava, eu não aguento mais ficar ouvindo falar. Então, assim, os preciosistas da língua, como era Ariano Suassuna, se quiserem falar São Lourenço, vão ter que aportuguesar tudo. E aí dá uma complicação danada. Porque Tadieres passa a ser Taleres. Você está portuguesando, então fala do jeito que é, né? Tá. Então, São Lourenço. Começa, de fato, a pressão para cima do Zubeldia quando o São Paulo empata contra o Aliança em casa, quando ele começa com 2-0 na frente e toma um empate. E vinha de uma vitória fora de casa, que era um baita resultado. Contra o Talheres, beleza? Vamos olhar para o grupo e inverter. O São Paulo consegue um empate contra o Talheres fora de casa e uma vitória contra o Aliança não estaria... Normal. Normal. A surpresa é essa troca. Exato. Porque o normal era empatar lá na Argentina e ganhar em casa do Aliança. Ponto final e tá tudo bem. Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. É que daí entra um detalhe também que tava um 2-0, jogando no Morumbi, as noites mágicas do Morumbi, 2-0, tomar o 2-2, aí já dá uma balançada. Mas você não pode desvincular também na campanha do Brasileirão, porque foram 4 empates seguidos. 3, né? Até que veio o Santos Atlético e pronto. Mineiro, São Paulo voltou a ganhar. Cruzeiro. Mas você quer gerar confusão interna, caos, briga e... É só você começar a empatar com um monte de gente, perder ponto em casa, ponto importante em casa. Eu já discuti aqui várias vezes o trabalho do Zubeldia, tá? Eu discuto bastante quando ele tem todos à disposição. Acho um trabalho pouco elaborado. Mas nesse momento, com tantos desfalques, eu não sou maluco de falar que esse cara tem que achar... ele tem que fazer o time jogar por música. Você foi bem demais, Ivan. Você falou, tem 6 titulares fora do time, cara. Não dá, cara. Tem 6 titulares. Isso quebra qualquer... Agora, Ivan...